Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma nova vulnerabilidade crítica no FortManager. Então se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se não conhece ainda, prazer, meu nome é Matheus e esse é o canal Stack Infra. Bom pessoal, então foi divulgada a público essa vulnerabilidade no dia 23 de outubro de 2024. É uma vulnerabilidade crítica, o IR number dela é FG-IR24423 e a severidade no CVSS Score é de 9.8, então é uma bem crítica mesmo, né? Geralmente é um dos scores mais altos que eu vejo, né? Poucas vezes eu vi maior que 9.8. Aqui, então, a gente tem algumas versões que estão vulneráveis, né? Então, a versão 7.6, a gente tem a 7.6.0. Na versão 7.4, a gente tem da 7.4.0 a 7.4.4, da 7.2 da 7.2.0 a 7.2.7, da 7.0 da 7.0.0 até a 7.0.12, da 6.4 da 6.4.0 a 6.4.14, da 6.2 até a 6.2.12. E no FortManager Cloud a gente também tem diversas versões impactadas aqui da 7.4, 7.2, 7.0 e 6.4. Na 7.6 não foi afetado. Aqui o único adendo na FortManager Cloud 6.4, ele indica migrar, né, para uma release que já está fixa, né? Então, para uma 7.0, ou para uma 7.2, ou para uma 7.4. Bom, até alguns dias atrás, a 7.28 e a 7.4.5 tinham sido lançadas. E se a gente for ver aqui no Resolved SUS, até ontem, né, não tinha nenhum bug ID. Até ontem, digo, até o dia 22 do 10, que eu estou gravando no dia 23 do 10. Então, até o dia 22 do 10 não tinha nenhuma Resolved SUI. Eu já sabia da existência desse bug, porque foi enviado para clientes que têm licença do FortManager, foi enviado há cerca de uns 10, 11 dias atrás. Porém, não tinha sido divulgado a público ainda. Por quê? Porque não tinha uma versão corrigida ainda. Então, foi enviado para os clientes que tinham FortManager por e-mail. A Fortinet mandou esse e-mail em caráter confidencial, né, solicitando para não ser divulgado. Então, eu respeitei isso, né. E lá ele só falava dos workarounds possíveis, né? Ele já dizia que era para fazer o upgrade para essas versões, mas essas versões não estavam disponíveis ainda, né? Então aqui ele fala também que alguns modelos antigos de Fort Analyzer que tenham a feature habilitada Fort Manager on Fort Analyzer, alguma interface com FGFM Enable, vai também estar impactado por essa vulnerabilidade, né? Então aqui, se o Fort Analyzer desses modelos aqui tiver Config System Global 7 FMG Status Enable, ele também vai estar vulnerável. Então a gente tem alguns workarounds possíveis. Aqui é um workaround para versões 7.0.12 e acima, 7.2.5 e acima, 7.4.13 e acima, mas não para 7.6.0. Então a gente pode prevenir de dispositivos desconhecidos tentarem se registrar. Então aqui no Config System Global, set FGFM deny no enable. Então só um aviso, né, com essa setting enable, né, com essa configuração habilitada, se o serial number do FortiGate não estiver na lista de devices, ele não vai conseguir se conectar para registrar quando estiver sendo deployed, né, quando estiver sendo instalado, enfim, né. Outra alternativa para FortiManager nas versões 7.2.0 e acima, a gente pode adicionar local in policies para fazer um whitelist, né, dos FortiGates que podem se conectar. Então aqui é bem parecida com o do nosso FortiGate, né? Em vez de config file é config system local in policy. Nas versões 7.2.2 e acima, 7.4.0 e acima e 7.6.0 e acima, também é possível usar um certificado customizado que vai também mitigar essa ISUI. Então a gente vai ter que instalar esse certificado nos FortiGates e apenas essa CA vai ser válida. Então o atacante não vai conseguir obter um certificado assinado por essa CA, por um outro canal, ele não vai conseguir utilizar essa vulnerabilidade. Aqui embaixo então, ele fala que para as outras versões 6.2, 6.4, 7.0.11 e abaixo, né, vai ter que fazer o upgrade, né, não tem muito o que fazer. Aqui também tem uns indicators of compromise, né, então alguns logs aqui, que é basicamente o que foi verificado em alguns casos que já ocorreu, né? Um register device localhost add succeeded. Então aqui esse device vai ser o nome de localhost, né? Aqui ele fala de um serial number específico, né? Aqui eu não entendi direito se esse serial number que está sendo usado no ataque ou se isso aqui foi o serial number do FortiManager que eles detectaram, mas enfim. Aqui eles também colocaram alguns IPs que já foram detectados que utilizaram, né, desse ataque. Esses arquivos aqui foram criados, né? Então, basicamente, o risco, né, é que o cara pode automatizar algum script para roubar dados, né,
tanto do Fort Manager quanto de algum outro dispositivo que o Fort Manager tenha um acesso, né, lateral, alguma coisa, né? Como ele vai estar com o controle desse Fort Manager, né, ele pode fazer muitas coisas na tua rede. Basicamente aqui, questão de workaround. Isso daqui tudo é válido, né, se o teu Fort Manager está aberto para a internet. Então, se o teu Fort Manager não estiver aberto para a internet, a porta 541, nem a porta HTTPS, não tem como alguém utilizar essa vulnerabilidade contra você, a não ser que ela esteja dentro da sua própria rede, né? Então, primeira coisa, né? Um Fort Manager é sempre interessante ele estar atrás de um firewall, um FortiGate. Se você usa IPs públicos para se conectar no Fort Manager, né, através da WAN dos seus outros FortiGates, o ideal é que tu tenha uma policy do teu FortiGate com um grupo com os IPs que estão autorizados, né, a conectarem a Manager, né, não deixar liberado para o mundo inteiro, nem para o país inteiro, não é uma boa ideia, tá? E sempre que possível, né, a gente pode utilizar via VPN, né, para ser mais seguro, né, evitar aí o Fort Manager exposto na internet. Aqui, então, ele também comenta algumas coisas sobre recovery, né? Então, o arquivo de configuração do Fort Manager, ele não vai conter nenhum arquivo que foi modificado, nenhum arquivo do sistema operacional. Então, é seguro a gente restaurar um backup em outro Fort Manager. Então ele até diz aqui que um Fort Manager que é VM, né, a gente pode botar, por exemplo, numa zona totalmente isolada, né, sem conexão à internet, e a gente habilitar o modo offline, né, ele mostra aqui como habilitar. E dessa forma a gente pode acessar ainda esse Fort Manager para a gente poder consultar alguma configuração e fazer, né, um espelho ali, né, do novo Fort Manager que está sendo configurado. Então aqui ele vai ter alguns métodos de recovery, né, que ele diz aqui, né. Então ele vai especificar um pouquinho mais nos métodos de recovery, né. Então eu vou deixar esse link aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada melhor, né. Espero que a gente tenha poucas vítimas dessa vulnerabilidade, né. E espero que nenhum de vocês tenha sofrido essa vulnerabilidade, né, nem nada demais. Então fica a dica aí, né? Assim que possível, realizar o upgrade, né? Se você tiver com a Fort Manager exposta para a internet e não tiver como fechar, faça esse upgrade o mais rápido possível, né? Para evitar qualquer problema maior. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso, né? Não é um tema que a gente gosta de abordar, mas é muito importante a gente abordar aqui para evitar que algum colega seja pego de surpresa. Então, lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e colegas, principalmente com aqueles que você sabe que também tem um Fort Manager que ele gerencia, para ele também ficar ciente. E lembre-se também de entrar no nosso grupo do WhatsApp. Então, sempre que rola esses problemas, né, essas vulnerabilidades, o pessoal já está comentando na hora lá, então você fica sempre bem atento, né, ao que está ocorrendo. Um abraço, pessoal, até mais.